Olá, eu sou Ana Cristina, faço parte da equipe do Rever Nacional e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho com uma das nossas palestrantes do 17º Congresso do Rever Nacional, que vai estar acontecendo dos dias 18 a 21 de setembro, lá em Caldas da Imperatriz. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o tema do nosso congresso e, dentre eles, uma das oficinas. Então, o nosso tema é transformação pessoal, descobrindo a minha identidade e encontrando paz interior. E vamos ter uma oficina que estaremos conversando hoje com a psicóloga Esther Carreño, que tem por título Quem Sou Eu? Então, nós vamos estar conversando um pouco sobre essa oficina e também falando que, vamos ver já já um vídeo, né, contando um pouquinho mais sobre o que nós vamos ter ali nesse congresso, né? O lugar, um pouquinho vocês vão estar vendo o que que o lugar oferece também. E nós teremos outras oficinas aí ao longo do mês de maio, de junho, tá? Com o palestrante oficial, o pastor Juan Carlos. Vamos ter também Alexandre e Patrícia, da equipe nacional, que estão ministrando também uma das oficinas. Eu e o meu marido, pastor Roberval, que também estaremos, né, conduzindo uma das oficinas, o pastor Gedimar, que também vai estar conduzindo uma das oficinas. Então, assim, vai ser um congresso voltado para trabalharmos a nossa identidade pessoal, né? Transformando, a gente vê nos dias de hoje tanta angústia, tantas coisas que trazem realmente as pessoas se sentirem perdidas no meio de tantas situações sem saber exatamente aquilo que são, qual o propósito das suas vidas e realmente por que estamos aqui, né? O que que nós temos a fazer? E essas angústias, elas trazem para nós realmente assim muito sofrimento quando não entendemos o propósito da nossa vida. Então, esse será o propósito desse congresso, né? De trazer, encontrar essa paz interior e realmente seguir a nossa missão, né? A nossa missão de vida. Então, nós vamos ver agora um pouquinho do vídeo, o que que ele traz para nós, né, em relação ao hotel, ao que nós vamos ter ali nesses dias. Então, vamos dar uma conferida agora do vídeo. Quantas vezes você se perguntou: existe mais? A jornada da sua transformação começa agora. Inscrições abertas. Então, vocês puderam ver aí, conferir, né? Que lugar maravilhoso, né? Então, assim, um lugar de águas termais, um lugar onde você vai poder ir com a família, e poder desfrutar ali de um spa, de tudo que é aquilo que o próprio hotel oferece, né? Uma gastronomia assim, excelente, e além de spa e outras atrações que ali também oferece. Fora as palestras, né? Então, assim, um lugar de muito conforto onde o que você vai investir realmente não pagaria, né? Tá com um valor muito, muito, muito bom não pagaria essa estadia pela quantidade de dias que nós vamos estar lá. Então, você vai estar ganhando ainda um congresso. Então, assim, não perca essa oportunidade de estar lá. E agora nós vamos, sem mais delongas, convidar, né, a nossa convidada de hoje a estar aqui conosco também para nós começarmos, então, esse papo
bem gostoso sobre a sua oficina que tem por tema Quem Sou Eu? A Esther Carrinho aqui conosco. Boa tarde, Esther. Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bem, tudo caminhando dentro do previsto, dos conformes. Isso, que coisa boa. E que coisa boa vai ser ter você ali conosco nesses dias, né? Podendo Uhum. ali a gente trabalhar um pouquinho esse tema que hoje é tão importante, né? Sim, eu estou indo com muita alegria também. Gosto muito do lugar que a gente vai lá em Santa Catarina, gosto de Aham. vocês, Ah, que gosto bom. do congresso, gosto do assunto, Pronto, que maravilha. então Então, estou a indo gente contente. isso, que coisa boa. Então, a gente vai estar falando um pouquinho da tua oficina, né? Que é Quem Sim, Sou Eu, né? Que coisa boa a gente poder começar por aí, né? Entender um pouquinho, para a gente vai falar de transformação pessoal, né? aham, Descobrindo a uhum, nossa identidade, né? Para que a gente possa encontrar essa paz interior. E como isso é uhum. importante, né, Esther? Descobrir que realmente qual é a nossa identidade, quem sou eu? Tem uma coisa Assim, sim. importante quando a gente descobre isso, não é? É, eu acho que a gente vive melhor, viu, Ana? A gente vive Uhum, melhor, vive satisfeito, tem alegria na vida, né? Naquilo que está fazendo, naquilo que está executando. Então, ter uma conexão com tudo que a gente é, eu acho que é fundamental para um viver pleno aqui na Terra. Que eu acho que Deus já quer isso, já quer que a gente viva bem desde aqui, né? isso, Então, coisa acho que boa. é muito importante, sim. Então, Esther, vamos conversar um pouquinho. Por que que quando a gente pergunta às pessoas quem é você? Ou quando nós nos perguntamos a nós mesmos, né? Quem sou eu? Nós temos tanta dificuldade de ter uma resposta assim convicta sobre isso. Hum. Eu penso, Ana, que a maioria de nós seres humanos temos um tipo de miserabilidade humana, essa capacidade de se desconectar de si mesmo, né? Uhum, E a gente vê isso sendo pedido, gritado, clamado, inclusive na arte, né? É o Milton Nascimento tem uma música que chama Caçador de Mim. Quer dizer, uhum, Caçador de Mim é o quê? Onde que eu tô, né? sim. Fernando Pessoa, um poeta português, né? Ele tem um poema muito bonito que ele fala assim: a criança que eu fui chora na estrada. Quer dizer, é como se ele tivesse perdido parte dele, né? Então, eu acho que nós seres humanos, a gente tem essa capacidade de se desconectar. No Uhum, ponto de vista da psicologia, da ciência, essa desconexão pode acontecer até já na infância mesmo, uhum, quando às vezes o ambiente que a criança está sendo criada não tem um entorno psicológico adequado. Então, daí entra a tal, a chamada defesas, né, que é o nome dado pela psicanálise. Então, muitas vezes, por defesa, já de criança, já se começa uma desconexão de si mesmo. Ou então, é porque quer agradar, né, na ótica do Carl Rogers, que é uma das linhas humanistas e é a linha que eu uso, porque eu trabalho como psicóloga, ele entendia que a pessoa se desconecta de si mesmo porque ela precisa ser aceita, precisa ser amada, precisa agradar. Agora, eu gosto muito também de juntar tudo isso ao que a Bíblia fala, né? Para nós que praticamos a espiritualidade cristã, a Bíblia fala de uma desconexão que aconteceu ali no Éden, e fica claro ali que o homem se desconecta dele mesmo, né? Se desconecta de Deus e se desconecta do outro. Ele uhum. perde uma conexão, né? Então, essa é a realidade. A maioria de nós temos que trabalhar para buscar essa parte que está escondida em algum lugar, né, que está perdida em algum lugar, está chorando na estrada, como diz aí o Fernando Pessoa. Eu acho Isso. que é isso, porque por isso que a gente tem muita dificuldade. E ele ainda tem até uma frase também que fala que eu que me aguente com
formigos de mim, né? Essa eu não conheço, como é que é a frase? Eu que me aguente com os formigos de mim, Ah, né? então, Por conta dessa desconexão que você está falando, né? é, Que nós é. temos. E E a aí a gente. gente vive só a metade, né? Isso. E acaba que isso causa tanta angústia, tanto sofrimento, né? Sim, sim, Por sim. conta dessas questões que estão muitas vezes Acho que escondidas. traz, acho que é um desassossego, né? A pessoa fica Exatamente. num desassossego, não tem uma satisfação no dia a dia da vida. Exato. E aí, o quanto que é importante esse trabalho que nós, então, também realizamos, né? De buscar, né? De ajudar outras pessoas a estar buscando o seu autoconhecimento, né? Sim, Buscando sim. resgatar essas partes escondidas, né? Então, É, isso também é um fator que nos impossibilita de entendermos quem nós somos, não é isso? e a gente, para fazer isso, nós tivemos que nos acharmos também. Isso, nos acharmos também. E Nós quanto que o tivemos que ir rever. atrás. É, Isso. E o quanto que o rever, por exemplo, para mim, né, foi algo assim primordial, foi algo assim tão importante, porque foi através do rever que eu fui parar na psicologia. olha, Foi nessa interessante. busca exatamente sabe, dos propósitos realmente que eu buscava, né? Então, eu não Aham. estava satisfeita só com o que eu já tinha encontrado, eu queria ir mais fundo, Sim. né? Então, e eu fui para psicologia depois da teologia. Eu fiz Então, primeiro teologia, já com especialização em educação, né? No caso de sim. educação religiosa, aí que eu fui para psicologia. E quando eu fiz psicologia, se o estudante quisesse atender no último Uhum. ano, ele era obrigado a fazer terapia. E Sim, foi no processo terapêutico, né, em psicoterapia, que eu busquei o que estava perdido. isso, que bom, e que você se encontrou. E nesse nosso encontro, a gente acaba não querendo parar só aí, né? A gente quer estar Assim, ajudando sim. outros a se conectarem, a se reencontrarem, né? É o impulso de Uhum. vida mesmo, né? Como já dizia É, lá, é, como Freud traz, né? O impulso de vida que a gente acaba é. tendo para levar outros Aí, à eu acho vida, que o né? Frankel também, né, tem algo Frankl dele que a também. gente Uhum. pode, porque ele concluiu que a Isso, sobrevivência dele nos campos de concentração teve a isso. ver com isso. Né, Uhum. com o sentido de vida, com o propósito de vida, com a fé que ele tinha, né? Então Exatamente. a gente vai ver isso em vários estudiosos da Vários alma estudiosos. humana, cada um colocando de um jeito, né? Exatamente. E aí, quando a gente faz essa compilação do que nós aprendemos com os teóricos, com os estudiosos e com a palavra, né, com a Bíblia, isso nos dá outro norte também, né? Isso Sim, acalma as aflições da nossa alma, né? Porque às uhum, vezes a gente não tem resposta para tudo, né? é verdade, No, não no tem mundo mesmo. científico, nós não vamos usar vários protocolos, né, vários ensinamentos, mas nem sempre a gente vai ter a resposta, né, para tudo. Uhum, Então, assim, uhum, como andar com todo esse aparato, né, com todo esse arcabouço de conhecimento, nos ajuda a sim, poder realmente, né, desbravar, porque cada sim. alma é um mundo, né, a gente desbrava cada ser de forma diferente, né? Acho que reforçando o que você está falando e lembrando que cada ser é único, né? Isso, Então, na verdade, no mundo a gente é uma multidão de únicos. E eu isso. acho que é por isso que é importante a gente descobrir o valor intrínseco da gente e a Isso. identidade real da gente, porque se eu sou única e eu não uso todo o potencial e todo o valor que eu tenho como única, vai ficar um espaço vazio aí, Uhum, né? Não tem ninguém que vai me substituir, exatamente. né? E, Esther, fala um pouquinho para nós de uma ferramenta que é bem utilizada, e eu sei que você tem bastante prática com ela, que é a janela de Johari, né? Para nós Sim, esclarecermos um pouquinho mais sobre esses aspectos. sim. A janela de Johari é um instrumento, foi criado por dois
dois homens, né? Tanto que Johari é parte do nome deles, um chamava Joseph e o outro chamava, acho que não sei direito como fala, eu acho que é Haridon, então ficou Johari. E as empresas usam muito, né? Normalmente quem trabalha dando treinamento nas empresas, eu trabalho numa empresa dando palestras e trabalhando com eles para fortalecer a saúde mental, e não só eu, mas muita gente que trabalha em empresa vai usar a janela de Johari, porque eu acho que ela deixa claro, sabe, Ana, essa questão do quanto que às vezes a gente tem escondido da gente. Então, o que que é a Uhum, janela? A janela é um quadrado, são quatro janelas. A primeira janela é chamada do eu aberto. O que que é o eu aberto? O eu aberto é aquilo que eu tenho consciência de mim e o outro também vê e tem essa consciência. O outro concorda comigo. uhum, Então, é o eu aberto. O eu cego é aquela parte que o outro vê em mim e eu não vejo. E isso é até muito comum, né? Às vezes alguém fala para a pessoa: Nossa, mas você é tão boa nisso, por que que você não faz isso? E a pessoa não acredita que ela é boa naquilo, ela não vê aquele potencial nela que o outro está vendo. Então, é muito importante quando a pessoa descobre isso, né? O que está acontecendo comigo? Que o outro vê essas qualidades em mim, ou vê alguma coisa até que eu preciso trabalhar também para me fortalecer e eu não estou vendo. E a outra janela é o eu oculto, é aquilo que eu sei de mim e eu não quero, eu escondo, eu realmente não quero revelar. Que eu acho que se a gente for pensar em empresa, a gente não precisa contar tudo da gente numa empresa. E eu também não preciso contar tudo de mim, seja lá qual for a reunião, né? Tem coisa que uhum. eu não preciso contar. Mas é importante que eu sei que eu tenho aquilo e se acontecer uma necessidade, aí eu posso revelar aquilo. E aí tem o eu oculto, que é a outra janela, é a quarta janela, que aí é aquilo que eu não vejo em mim e o outro também não vê. Tá tão escondido, tá tão escondido que não vem à tona para ninguém, né? Mas Aham, existe. Então eu sim. acho que nesse sentido a janela de Johari é muito boa, né? Quando a gente usa esse gráfico aí, compartilha, e a pessoa então se identifica quais são as janelas que ela está. E Então é às um vezes recurso, o culto tem tanta potencialidade escondida, né? isso, exatamente, Tanta exatamente. potencialidade escondida, porque está às vezes ligada a tantos medos, né? Por traumas, por tantas coisas que fazem com que você esconda, né? Você tem realmente Sim, medo de vir sim. para fora, né? De É. encontrar, encontrar Se a gente, consigo. se a gente ligar isso naquilo que nós falamos no começo, que a criança, se ela não é criada no entorno psicológico adequado, muitas vezes Uhum, ela começa a esconder o potencial dela e até fazer coisas, ou imitar coisas, ou desenvolver coisas que não tem muito a ver com ela. Mas é uhum, aquilo que agrada as figuras parentais dela, né? Que pode ser pai, isso. mãe, avô, avó. Uhum. Então, ela acaba escondendo o que é dela e revelando, às vezes, coisa que não tem nada a ver com Que ela. não tem nada a ver com Mas ela. ela aprendeu que aquilo é aceito. Isso. Então, se é aceito, vamos fazer, né? E o quanto que isso vai afetar a saúde mental, né, Esther? Sim, O sim, quanto? sim. Então, a gente vê E- hoje, né, uma geração, essa nova geração, né, que às vezes tem muita gente que critica, mas não entende a dor, né? A dor que está Uhum, escondida ali atrás exatamente desses embargos, né? Atrás sim. dessas máscaras, né? Atrás dessa expectativa gerada, criada para agradar, né? Uhum, Para uhum. agradar os pais. E aí eu vejo que a gente aprende muito com as histórias bíblicas, né? Quando a gente também usa todas as leituras, recursos, e a gente se debruça na Bíblia e vê alguns personagens que trilharam também, né? Esses caminhos, mas que eles tinham convicção de quem eles eram, né? Então a gente acaba Sim, aprendendo com esses sim. personagens bíblicos, né? Tinham convicção da sua identidade espiritual, propósito de vida.
Então, hoje é algo tão difícil para muitos, como a gente está falando, né? Então, o que que você acha que falta para a gente chegar a esse entendimento? Bom, eu acho que primeiro falta esse autoconhecimento, a pessoa não ter medo de rever a própria história, né? Olhar a Uhum, própria história dela, as dores que ela tem, as dificuldades que ela tem, porque a identidade de uma pessoa ela é ampla, né? Ela começa com o nome, a identidade pessoal, daí tem identidade profissional, por exemplo, tem trocentas psicólogas no mundo, né? Então, ó, isso faz parte da identidade, mas não é isso que me faz única, né? uhum, A identidade específica, que são às vezes, os dons que a pessoa nasceu, e aí ela pode desenvolver dons aprendidos. E aí nós temos também, eu acho que tem a identidade emocional, né, que é o nosso jeito de ser, uns são mais falantes, outros são menos, e, bom, é muito amplo isso para a gente, vai ser lá no congresso que eu vou destrinchar sim. mais, né? Detalhes, né? Aqui é só um. Só uma pincelada, né? Isso. Agora, eu, Então, eu acho que a espiritualidade também, Ana, pode ajudar muita gente, mas muito mesmo, uhum, até uhum, nessa busca de quem eu sou e, né, da especificidade que eu tenho, da unicidade que eu tenho. Eu acho que a gente pode falar de Davi, quando, eu não sei agora se é Davi mesmo, mas quando o salmista, acho que é Davi, sim, quando ele fala que no útero, quando eu era ainda um embrião, Deus já estava ali comigo. Quer dizer, ninguém nasceu porque um espermatozoide encontrou com o óvulo. Todos os que nascem é porque tem um sim de Deus, na ótica do salmista. E o uhum. salmista faz um poema lindo, né? Nesse falar que Deus estava comigo desde a minha concepção, quando eu não tinha forma ainda. Aí nós temos Paulo, que Paulo diz que ele entendia claramente que ele tinha sido chamado desde o ventre da mãe. Eu acho Uhum, isso aí fantástico, sabe? E aí temos Jeremias, que também fala isso, que quando ele foi concebido, Deus já tinha separado ele para ser profeta. E nós sim, podemos citar até Jesus Cristo, porque Jesus Cristo isso, nunca se inibiu em falar quem ele era. Ele exato. fala, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade. Ele não tinha um pingo de constrangimento de relacionar quem ele era como ser humano, porque Sim, ele era Deus, mas enquanto ele caminhou aqui conosco, ele era uhum, humano. E Paulo diz isso, que ele veio para que a gente olhasse para ele e andasse nas pegadas dele, pudesse viver como ele, humanamente falando, né? E a uhum, gente não vê Jesus constrangido em dizer as características da função dele aqui e do isso, trabalho dele aqui. Então, eu acho que nesse sentido, a espiritualidade cristã, que é a que nós praticamos e a maioria dos brasileiros pratica, né? Eu acho que ela sim, pode ajudar, sim, nesse resgate da minha história. Não importa se o meu dom é fazer um quadro bonito com detalhes ou se é pegar uma brocha e pintar uma parede, não faz diferença isso, né? Na espiritualidade eu sou aceita, eu sou amada e aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que é característico em mim vai contribuir onde eu estou vivendo. Tem uma no coisa que a todo. gente esqueceu de falar que eu acho importante, Ana, que dentro dessa identidade, na espiritualidade cristã, entra também o desenvolvimento dos dons espirituais, que Uhum, são dons que a gente recebe quando a gente se converte, quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Então, aí, às vezes, esse dom dado em especial por Deus bate com algum talento que você tem, né? E às uhum, vezes não, às vezes é uma coisa totalmente especial, né? Eu, por e, exemplo, eu tenho o dom de ensinar e eu tenho uma capacidade muito grande de trazer o contexto bíblico para o dia a dia. Isso é uhum, um dom, né? Talvez sim, o meu talento seja
uma facilidade para ensinar, mas aí Deus junta talento e dom. Então, eu acho que nesse sentido, nós que praticamos a fé cristã temos muito recurso para ir buscar quem a gente é, descobrir quem a gente é de verdade, para viver mais plenamente aqui, né? Buscando essa paz, né? Quanto é Sim, sim. importante, então, a gente descobrir, como você está falando, todas essas áreas, né, essas nuances da nossa vida, como a janela que você falou, a de Johari, a gente poder Uhum, identificar o nosso lado, os nossos dons, talentos, no nosso lado profissional, né? No nosso lado espiritual, emocional também, uhum. porque essa pessoa que fica escondida, né? Esse eu escondido, às vezes por conta de traumas, por conta de dores, né, expectativas que viveu lá no passado, faz com que você não viva o hoje, o presente, realmente em toda a plenitude, né, que É, você foi é. criado para ser, para viver, não é isso? Sim, sim. E lembrando da conexão, talvez é uma frase, mas eu acho que ela tem muito significado, é que tudo aquilo que a gente perdeu no Éden, eu posso Uhum. resgatar no Calvário, né? Né? Então, essa desconexão que começou lá, né? Quando Do Adão nascimento, responde para Deus só meia verdade. E quando, ao invés dele assumir que foi, olha, eu errei, eu desobedeci, ele põe a culpa na mulher. E ela põe a culpa no diabo. E até hoje é assim, né? A gente fica pondo a culpa em sim, todo mundo e não olha pra gente, né? e não olha para si, isso, Essa desconexão lá, eu posso me conectar no isso. Calvário, porque no Calvário, na Lugar de graça de morte, Deus, né? eu sou aceita, eu sou Uhum. amada. Não faz mal que eu pisei na bola. Eu posso chegar e Uhum. falar, olha, eu errei, eu pisei na bola mesmo. Bom, tem o exemplo aí do pai pródigo, né? Do filho e pai pródigo, Filho pródigo. Uhum. né? O pessoal fala filho, mas eu acho que ali é pai mesmo. É o pai. Porque é o pai que aceita tanto o filho que foi e o outro que não desfruta do que tem, né? Então, Exatamente. E que na maioria das vezes as pessoas se encontram no filho que ficou, né? é, o filho que ficou não desfruta da graça, não quer que faz festa para quem volta, quer dizer, é um Exato. coitado, né? Isso. E aí tem Então, uma. mas aí talvez até porque ele não sabe direito tudo que ele é e tudo que ele tem direito como filho, né? Aham. Tem uma das histórias que me toca muito também, que é a de Melfibosete, né? Que ele declarou É, assim: Quem sou eu para que te preocupes com um cão morto como eu, né? Forte, né? Isso. é. Nossa, essa história eu acho demais. Não sei se você, bom, você sabe a história, né? Que teve lá eles viviam brigando também, viviam guerreando, né? E numa das fugidas, que ele estava no colo da babá, ele caiu, a babá caiu, acho que com ele, ou deixou ele cair, e ele ficou com um defeito, ficou defeituoso. E Uhum. naquela época, quem tinha um defeito físico ficava fora da comunidade, tinha como se fosse um bairro, né? Uma cidadezinha Uhum. lá. Era Naquela cidade, separado, né? ficava separado. E Davi tinha feito um acordo com Jonatas de cuidar um da descendência do outro, caso um deles faltasse, né? E Davi lembrou dessa promessa e mandou buscá-lo. E quando ele recebe essa notícia, olha, Davi está te chamando, eu vou te levar para o palácio, ele fala isso, né? Mas o que Uhum. que levou o rei a pensar em mim que sou um cão morto aqui, né? E olha que triste isso, né? Ele tinha uma deficiência física, sim, em função do acidente Uhum. que ele sofreu, mas ele não era um cão morto. Mas era assim Exatamente. que ele se via. Ele se via. Ainda bem que E, Davi não deu importância para isso e ele foi mesmo morar no palácio. Então, pois é. E hoje, né, se a gente for observar, por exemplo, a nova geração, né, os nossos jovens, eles estão debaixo de tanta dor, de tanta angústia, né? Mas uma geração que tem tanto conforto, que tem tudo assim de forma mais fácil do que nós tivemos, do que nossos pais tiveram, né? E que tem menos que lutar, né, para sim, conquistar sim. alguma coisa, mas a gente vê eles perdidos, eles inseguros, altos índices de suicídio, né, de ansiedade, né? Ao que você atribui esses fatores, Esther?
Eu acho, Ana, que tem muita coisa que contribui, né, para essa insegurança toda, essa ansiedade, essa dor, né? E parece que a ansiedade tem aumentado demais. Eu não sei se aumentou mesmo demais ou se a gente que tem mais notícia disso, Uhum. que não tinha tanto antes. Mas olha, Ana, eu acho que as causas são as mesmas, né? São, às vezes, filhos que já foram criados. A gente está vivendo uma época de muita família também dividida, esfacelada. Então, eu acho que qualquer criança tendo dinheiro ou não, tendo conforto, não, se não tiver um ambiente onde ela se sinta aceita, amada e aprovada, eu acho que isso aí vai aparecer lá, ela vai sofrer. Então, eu acho que tem essa questão do jovem, às vezes, não ter se encontrado ainda, como eu não tinha me encontrado quando eu era jovem, Uhum, né? uhum, Mas eu acho que tem ainda outras contribuições que talvez eu, pelo menos, não tive, né? Eu tive uma família que não era perfeita, né? Eu tive que lidar com as questões da minha história também de família, mas eu acho que hoje parece que está mais acentuado essa coisa, né, do isso. desamparo, não é abandono, mas do desamparo. Desamparo aprendido, né? Eu trabalho Sim, até com isso na neurociência, hoje em que a gente trabalha essa questão exatamente desse desamparo aprendido, que tem a ver com essa falta de identidade, né? sim, Falta de sim, identidade, né? Falta de entender quem você é, quais os seus limites, né? Com quem você pode falar dessas dores, dessas angústias, né? Que realmente vai acometendo ali desde a é, infância, é. né? Eu acho que quem vem de uma família que tem um entorno psicológico de acolhimento e aceitação e respeito pelo que a pessoa é, Uhum. porque na verdade a gente tem que adotar até o filho que gerou, né? Essa coisa que eu tenho que aceitar o filho que eu adotei, não, é o contrário, eu tenho que adotar o filho que eu gerei. Isso, Eu acho que quando tem esse acolhimento, fica mais fácil. Mas eu exato. acho que a modernidade tem dificultado mais ainda para ter o acolhimento, né? De pais que estão fora o tempo todo, famílias divididas, pais divididos, filhos que têm dois pais, duas mães, olha, por aí vai, né? Então, acho que tudo Isso. isso somado a eu não saber quem eu sou, né? Que eu sou uma pessoa especial, única e tenho o meu valor, aí dá desespero mesmo, né? Ah, desespero, né? As Vale a pena viver. características, né? É, E que são intrínsecas a cada um, né? Que são sim, individuais. Então, assim, as qualidades, né? Que cada um tem, né? Então, potencial que cada um tem. Então, aí se usa muitas questões das comparações, né? E isso vai é. fazendo com que a pessoa não se sinta valorizada. E Uhum. realmente ela não se valor, não é valorizada, não se valoriza e vai se escondendo, né? Escondendo o O potencial, outro sempre é melhor, né? A é criança sempre que ri melhor. é mais simpática, né? A que Isso, fala bastante é mais aceita, e por aí vai, né? isso. E Como é que cada um você. tem o seu valor, né? Exato. E como é que você acredita que nós poderíamos resgatar, que alguém possa resgatar a sua identidade? Vamos dar uma dica aí para quem está nos ouvindo. Eu acho que a primeira coisa, Ana, é não ter medo de olhar para a própria história, né? Uhum, De cavar, voltar no passado, não voltar no passado para ficar morando no passado, mas voltar ao passado para resgatar o que tem lá que ficou de alguma forma perdido. Porque, uhum, em geral, quando eu uso a minha defesa e me protejo de algum sofrimento, junto com com essa dor que ficou lá presa, vai ficar coisas boas também. Eu pude ver isso. isso na minha própria história. Então, Uhum, é importante a gente resgatar a própria história, ir lá ver qual é a minha história, o que que dói nessa história, o que que é difícil para mim nessa história. Eu acho que sim. começa por aí. E talvez um outro passo tão importante quanto esse é crer que eu sou aceito e acolhido por Deus, né? Eu acho que Uhum, dentro da espiritualidade cristã
não tem ninguém que é rejeitado. Eu acho que se eu tiver um pouquinho dessa fé que em Deus eu sou aceita e acolhida, e tiver a coragem de buscar minha história, eu acho que já é um bom caminho. Às vezes Uhum. precisa de ajuda, né? Pode ser, às vezes, uma pessoa, até um conselheiro. Eu acho que o Rever faz muito esse trabalho, né? De acolher, de apoiar, de ajudar a pessoa, né? Então, tem Rever, eu acho que tem outras ONGs também que faz isso. Acho que o Uhum. Celebrando também é uma outra ONG que trabalha muito com essas questões. E hoje nós temos profissionais, né? Mas nem todo mundo às Isso. vezes consegue buscar uma ajuda Exato. profissional. Se bem Uhum. que hoje também, Ana, já é possível encontrar muita ajuda profissional socialmente falando, né? Socialmente falando. Por valores mais baixos. Eu acho que tem ONGs também que oferecem Uhum. ajuda profissional. Muitos pastores têm buscado, né, esse conhecimento Uhum, também hoje, né? sim, sim. Isso. E tem alguns E- que estão até formados também, né? Talvez Isso. em psicanálise, que pode ajudar um pouquinho. Alguns são psicólogos também. Psicólogos mesmo. Eu acho que tudo E isso. você trabalha assim a tua linha de trabalho, como você colocou inicialmente, que você trabalha com empresas, né? Dando palestra, trabalha com profissionais, né, em si, Eu trabalho mais em atendimento clínico de adultos, de adultos e adultos. casais, é a minha Uhum. trabalho. E Isso. eu nunca gastei muito, nunca usei muito do meu tempo para empresas, porque além desse trabalho em psicoterapia que eu faço muita palestra, eu tenho um trabalho que a Ah, gente você faz chama grupo palestra para de, as empresas. Aham. não, é palestra Não? aí é mais no meio religioso, Ah, tá. e eu faço um trabalho que chama grupo de crescimento, que é um trabalho que a gente faz de fim de semana, mas é um Uhum. trabalho também que gasta bastante do tempo. Ultimamente, eu sempre recebi convite para trabalhar em empresa e eu nunca aceitei, nunca quis. Mas esse ano eu aceitei, Ana. Então, eu Uhum. estou trabalhando com uma empresa e tenho gostado muito, mas muito mesmo, porque os proprietários dessa empresa, eles queriam e querem, né, investir na saúde mental dos funcionários. Então, eles fizeram o convite, é aqui pertinho de onde eu moro, a empresa tem. Acho que eles têm de 300 a 400 funcionários, mas aí eu indiquei uma outra psicóloga para dividir esse trabalho comigo. Então, tenho feito esse trabalho também. Mas não é o meu forte, e eu não Certo. sei se eu quero abrir muito para isso, né? Acho que eu, não- Aham. eu prefiro mais o. E eu escrevo também, né, Ana? Então, tem os livros, então tudo isso pega muito tempo, e aí o meu mais forte é o atendimento em psicoterapia. Certo. Então, vocês estão vendo que a Estela tem toda uma experiência aí de vida, né? Escritora, trabalha no âmbito de psicoterapia, religioso também, né? Um pouquinho do perfil dela, da biografia dela. Sim. E Sou escreve para gente casada há 55 casada, anos, tem netinhos, né? tenho 7 netões. Pronto. Então, ela tem muita bagagem aí para falar, né, para a gente ali. A gente está dando só uma pincelada e tem muita bagagem para ser falado ali no congresso, na oficina dela, Eu vou sobre dar quem sou uns. É eu. oficina que vocês chamam, né? Isso, né? Então, para a gente encerrar, Esther, qual seria o caminho, então, para a gente ter convicção de quem sou eu e do meu propósito de vida? Encerra essa live dando para a gente esse direcionamento aí. Eu acho que eu vou resumir um pouquinho o que eu falei já agora há pouco, né? Que é Isso. não tendo medo de olhar a sua história de vida e de começar a prestar atenção o que que você gosta de tudo, gente. E começa com coisas simples. O que que eu gosto de comer? Quais são as cores que eu gosto? Né? Eu gosto de festa, não gosto de festa. É começar a avaliar o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Olha a tua história, vê as coisas da tua história que foram doloridas. Compartilha isso com alguém ou escreve se você não quiser compartilhar. Faz uma carta para você mesma. Faz um poema. Se você tiver uma veia poética, faz uma música, canta a música. Eu acho que tudo isso, e creia que Deus, no seu infinito amor, ele
aceita você e aceita a mim do jeito que nós somos. Eu acho que esse é o primeiro passo, Ana. Não sei se tem Pois outro é. mais importante que esse. Não, maravilhoso, né? A gente está dando uma pincelada, é só para o pessoal sentir o gostinho do que vai ser o nosso congresso. Eu quero te agradecer a sua disponibilidade de poder estar aqui conosco hoje nessa live, né? E vamos estar com você lá, vamos estar lá juntinho, Se né? De Deus 18 a quiser. 21 de setembro, né? Venha participar conosco, não perca essa oportunidade aí de que você ainda pode fazer parcelado a sua inscrição. Ok? Então, eu quero Verdade. obrigado de paixão, de coração. Eu ia falar de paixão, mas é paixão também, Paixão de também. coração, Esther, por esse momento, tá? Ah, eu que agradeço, Ana. E foi com muito prazer que eu estou aqui, vim para cá e é com muito prazer que, se Deus confirmar, porque eu quero, né? Espero que Ele confirme. Estaremos lá em Caldas da Imperatriz, né? Que chama lá a Isso, Caldas da cidadezinha. Imperatriz, exatamente, no resort. Daí lá vai ter um seminário mesmo, a gente vai ampliar mais esse assunto, Isso, vai ampliar esse assunto. Então, tá ok. tá Então, a bom? gente fica aqui para essa live, né? E que você pode colocar suas perguntas depois e a gente, né, na medida que for podendo, vai respondendo aí também enquanto Ah, você ok. Bom, se perguntar. vier alguma pergunta e você achar que é para mim, pode mandar que eu respondo, Tá tá joia. bom? Um abraço, Esther. Outro, querida.